Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui dentro da sua casa com você. Nós vamos começar o nosso culto, uma palavra de Deus para o seu coração. Chame, meu querido, chame a sua família, se coloque na presença do Senhor, né? Envie um aviãozinho, uma direção, né? Que o culto está começando. Lembre os seus irmãos, lembre os seus familiares, lembre os seus vizinhos. Convide algumas pessoas para estar conosco, para ouvir essa palavra que vai falar ao seu coração. Eu queria te convidar agora, né, você e toda a sua casa, para que nós possamos orar, iniciar esse período orando ao nosso Deus. Feche os seus olhos e coloque a sua vida na presença do Senhor. Fala para Deus, entrega todas as suas preocupações, todos os seus anseios, suas necessidades, tudo aquilo que está afligindo o seu coração, os seus medos. Entrega agora para o Senhor. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, para buscar a Tua face. Senhor, nós necessitamos do Senhor, necessitamos de Ti na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos entregar, ó Deus, toda a angústia do nosso coração, tudo aquilo que tem permeado a nossa mente, atormentado a nossa alma, ó Deus, tudo aquilo que está atrapalhando o nosso dia, toda a nossa existência, preocupações com o futuro, preocupações com a família, preocupação com o dinheiro, preocupação com o trabalho, preocupação com doenças, preocupação, ó Pai, esse é um tempo de tantas preocupações, ó Deus, mas nós queremos entregar nesse momento ao Senhor, ó Deus, confiando que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que guarda a nossa direita, a nossa esquerda, aquele que vai à frente, ó Deus, e guarda a nossa retaguarda. O Senhor é, ó Pai, é aquele que supre todas as nossas necessidades e nós colocamos elas diante do Senhor. Ó Pai, que venha provisão, ó Deus, que venha provisão sobre o Teu povo, que venha provisão sobre as nossas vidas, sobre os necessitados, sobre aqueles que estão enfermos, que haja cura, ó Pai. Ó Deus, nós queremos agora, neste momento, descansar e falamos com a nossa alma. Minha alma, fala com a sua alma aí, querido. Minha alma, aquiete-se e escute a voz do Senhor. O Senhor tem uma palavra para ti. Acalma, fique em paz, que todas as coisas estão sobre o domínio e governo e cuidado de Deus. Amém. Amém, queridos? Amém? Deus possa estar te abençoando. Quero te convidar para você abrir a sua palavra, a sua Bíblia, né? Abra a sua palavra em João, o Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, você vai abrir no capítulo 1 e nós vamos começar a ler a partir do 29, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é quem batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Glória a Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O ministério do Senhor Jesus estava para começar
E o primeiro testemunho que ele recebe é esse testemunho de João, quando ele está vindo para batizar. E João, ele vai dizer assim: olha, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí a excelência, querido. O Senhor Jesus tem a primazia, o Senhor Jesus tem a excelência está sobre Ele. O Senhor Jesus é aquele que excede a todo entendimento, todo poder, toda autoridade estava sobre Ele, está sobre Ele. E João vai dizer: olha, esse é aquele que vai tirar o pecado, que tira o pecado do mundo. Mas como assim? Como que vai ser isso? Como que vai tirar o pecado do mundo? Ora, até então, as pessoas estavam presas e cativas ao pecado, porque não existia uma pessoa sequer que não pecasse. E havia uma hegemonia do pecado, havia uma hegemonia da morte. Mas aí vem Jesus obedecendo, vem Jesus cumprindo a lei, vem Jesus estabelecendo a vida. E como que estabelece a vida, pastor? A vida é estabelecida pela obediência a Deus. Porque o salário do pecado, diz a palavra do Senhor, o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Essa é a recompensa. E aí vem Jesus, que não tinha pecado, que não havia pecado. Ah, pastor, mas Ele é Deus. Não, querido. Ele veio como um homem. Ele passou por todas as tentações que nós passamos. Diz a palavra do Senhor, nós vamos ler sobre isso. Mas o Senhor Jesus não pecou. E como Ele não pecou, Ele não tinha o salário do pecado, que é a morte, sobre Ele. A morte não tinha direito. A morte não era recompensa para o Senhor Jesus. Por isso Ele é vida, nele há vida, e não há sombra de variação de dúvida, e não há morte em Cristo Jesus. Há sempre vida. Por quê? Porque Ele não pecou, não foi encontrado transgressão no Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler aqui com vocês. Eu quero ler aquilo, E Jesus vai fazer aquilo que nenhum homem fez. Eu quero ler aqui com vocês Romanos 3:10. Romanos 3:10. Abre aí a sua palavra em Romanos 3:10, acompanha comigo. Vai dizer assim: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda. Ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam as suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Sua boca está cheia de maldade e amargura, seus pés são rápidos para derramar o sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Ora, vou ler de novo. Sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão sobre o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito aos juízos de Deus. A lei que não é cumprida, ela condena. E aí estabelece o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele,
confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão que somos todos pecadores. É justamente esse é o escrito de dívida que era contra nós, ao qual Jesus, ele cravou na cruz. O escrito de dívida que era contra nós, a legalidade que o inimigo tinha da lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei, essa legalidade foi destruída em Cristo Jesus, por aquele que cumpriu toda a lei e não tinha por que morrer, mas voluntariamente ele se entrega por mim e por você. Esse Jesus ele vai fazer isso. Entretanto, esses últimos tempos se manifestou a justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas. Olha, se manifestou a justiça, independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas. Isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas olha a esperança. Deus vendo isso, Deus vai promover um escape para todos nós. Ele vai nos livrar da sentença de morte, através de Cristo Jesus. O Senhor, Ele vai manifestar, um testemunho que a lei e os profetas estavam dizendo sobre Ele. E Ele diz, essa é a justiça de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus, para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Queridos, essa é a condição, aquilo que o Senhor Jesus veio fazer aqui na terra. O Senhor Jesus, Ele veio para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Você consegue agora começar a entender o amor. Você consegue agora começar a sentir o carinho de Deus por você, querido. Olha aquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Nós estávamos aniquilados. Nós estávamos com um destino sem graça, desgraçado. Nós estávamos destinados à morte eterna. E aí vem o Senhor com seu amor, Ele vem e morre, se doa, se entrega voluntariamente. Voluntariamente Ele se entrega para morrer no meu e no seu lugar. Que amor é esse? As pessoas os soldados vão para pegar Jesus, e Jesus, se Ele quisesse ali, eles perguntam, cadê o Senhor Jesus? Ele diz, sou eu. No dizer sou eu, eles tombam para trás pelo poder da palavra do Senhor Jesus. E eles novamente perguntam, o que tu queres? Viemos buscar Jesus. Ele fala, sou eu. E eles caem para trás. Se o Senhor Jesus não quisesse se entregar, Ele não teria sido preso. Lembra que um pouco atrás, com os discípulos, com os mais próximos, Ele havia trasladado, Ele havia, no Monte da Transfiguração, Ele havia transfigurado. Se Ele quisesse, Ele poderia transfigurar ali naquele momento. Mas Ele não quis. Não era propósito dele fugir da raia. Ele precisava cumprir. Ele precisava ir até o fim. E Ele foi ao fim por você, querido. Ele foi até o fim pela sua vida. Porque você é precioso demais para o Senhor. Você é amado demais do nosso Deus.
e Ele se entrega e morre no seu lugar para te dar a vida que estava nele para ti. Ele foi um único homem, né? Ele foi o único homem que conseguiu cumprir toda a lei. E ele era homem. As pessoas vão pensar que ele não era assim, normal, né? E querem colocar ele como Deus. Não, querido. O Senhor Jesus, ele era homem de carne e osso. Se você lembra da passagem que a Maria Madalena, ela quebra um vaso de alabastro antes dele ser crucificado, e ela começa a ungir as pernas, os pés dele. E os discípulos ficam reclamando que era preço demais para jogar fora. E aí o Senhor fala assim, olha, ela já está preparando para aquilo que vem. Né? Ela entregou o melhor que ela tinha. Ela estava ungindo o corpo do Senhor, o corpo físico, matéria. Tem um outro momento que o Senhor Jesus vai falar da sua alma. Lá em Mateus 26, 38, depois você lê lá na sua casa, aí na sua casa. Mas o Senhor Jesus, ele está ali no Getsêmani orando, né? Está chegando a hora dele ser preso, dele ir, né? E ser humilhado. Estava chegando aquele momento e o Senhor Jesus está ali orando. E ele vai dizer aos discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Então o Senhor Jesus está falando da alma dele. O Senhor Jesus tinha uma alma como você tem. Nós somos corpo, temos alma, somos alma, né? Habitamos num corpo, né? E ele vai falar do Espírito, da Trindade, olha, uma Trindade, uma tríade. Uma tríade sobre nós, em nós, o Espírito de Deus. E ele, na morte de Lázaro, o Senhor Jesus, ele vai falar sobre esse Espírito que estava sobre ele. Quando a irmã de Lázaro traz a notícia que ele morreu, e o Senhor Jesus pergunta aonde colocou, a palavra do Senhor diz que o espírito dele se comoveu. Então nós estamos vendo aí Jesus, carne, alma e espírito, como eu e como você. Mas o Senhor Jesus ali, ele cumpriu toda a lei. Ah, mas com ele era diferente. Não era diferente não. A palavra do Senhor aqui em Hebreus 4:15 vai dizer algo surpreendente, que talvez você não imaginasse que pudesse aconteceu e você nem imaginava que pudesse ter acontecido com o Senhor Jesus. Diz assim Hebreus 4:15: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que é Jesus, que à nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. O Senhor Jesus foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. O Senhor Jesus, eu não sei qual é a sua área de batalha, de guerra, meu querido. Eu não sei com quem você está guerreando, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus sabe muito bem o que você passa. Eu não sei qual é a área de luta para a santificação, qual é a sua área de guerra. Eu não sei qual é a área que você está guerreando, mas uma coisa eu quero te dizer: o Senhor foi tentado nessa área que você é tentado. O Senhor passou por todas. Diz a palavra que ele foi tentado de todas as formas. Ele foi tentado de todas as formas e ele prevaleceu. Por isso que ele é o sumo sacerdote supremo. Por isso que ele é o sacerdote
que é capaz de interceder pelas nossas fraquezas. Essa parte humana de Jesus, essa parte que ele teve aqui como homem, né? Coisa linda, maravilhosa. Saiba que temos um intercessor por nós, Cristo Jesus, que justifica a todos. O Senhor pode justificar a sua vida, meu querido. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado, a recompensa do pecado, porque a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus é o dom gratuito de Deus. Deus envia Jesus para estar aqui conosco, para estar contigo, para morrer no nosso lugar. Quando Jesus vai para a cruz, sem dever, sem pecado, não tem como a morte ter direito sobre ele. Não tem. Jesus não morre se ele não entrega o seu espírito para Deus. Vai chegar a hora nona, 3 horas da tarde, e o Senhor Jesus vai entregar o seu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí o soldado vai reconhecer quando ele faz isso. O soldado vai reconhecer, que fala assim, verdadeiramente esse é filho de Deus. Por que ele vai reconhecer? Porque Jesus interrompeu ali, naquele momento que ele entrega o seu espírito para Deus, ele interrompe a sua vida ali naquele corpo, naquele momento. Mas ele interrompeu, não a morte interrompeu a vida de Jesus. Jesus interrompe. Jesus se entrega para o Pai. E o soldado estava acostumado a crucificar monte de gente. Naquela época, crucificar era praxe. Crucificava-se muito. E os soldados já estavam apercebidos, já sabiam como era a crucificação. Eles já sabiam como se davam as coisas, o tempo que levava para a pessoa chegar até a morte, o tempo que o sofrimento, todos os passos que ia acontecer, do sofrimento ali na cruz, de ser crucificado, os soldados já haviam visto como acontece. Mas o Senhor Jesus, ele interrompe todo esse processo. Porque chegava um momento que eles quebravam as pernas daquele que estava em condenação, para que ele pudesse morrer mais rápido. E o Senhor Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Ele entrega a sua vida para Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. A morte não veio sobre ele. Ela não tem domínio sobre ele, porque nele não há pecado. Então ele tem que entregar para o Senhor a sua vida. Jesus é a fonte de vida, pois nele não há pecado, portanto não tem como haver morte. Todo aquele que está em Cristo vive, porque nele não há morte. Fala aí com você aí na sua casa. Todo aquele que está em Cristo vive, porque nele não há morte. Amém, queridos? Por isso que é tão precioso a gente servir a Deus. Por isso que é fundamental a gente servir ao Senhor. Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus amou o mundo, que se deu, que permaneceu em obediência a Deus e se entregou até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus, ele se entrega e não para por aí.
Senhor Deus amou e continua nos amando até os dias de hoje, porque quando Jesus vem e morre e nos dá a oportunidade de vida, o Senhor Deus, na hora que Ele sobe, passado alguns dias, o Senhor Deus manda o Espírito de Deus, que está sobre a face da terra até hoje, lembrando-nos daquilo que o Senhor Jesus disse. Há uma tutela, há um guardião da parte de Deus sobre a terra. Há um guardião, e esse guardião é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus guarda os filhos do Senhor. Ele está tomando conta da igreja, Ele está tomando conta da noiva, Ele está preparando a noiva, porque nos foi proposto um casamento, as bodas do Cordeiro. E vai chegar o dia que nós vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus na sua segunda vinda. E a igreja vai se encontrar com, a noiva vai se encontrar com o noivo. E vão ter as núpcias, vão ter as bodas do Cordeiro. E está sendo preparado algo grandioso, que olho não viu, que ouvido nunca ouviu. E nunca passou na mente do homem todas as coisas que estão sendo preparadas da parte de Deus para aqueles que o amam. É maravilhoso. Querido, se a terra é sombra das coisas que são criadas por Deus no céu, e a terra já é uma lindeza, imagina aí as florestas, imagina aí, né, os céus, imagina aí o mar, a praia, imagina as coisas que Deus criou, os animais, a riqueza de animais, a riqueza de aves, a multiforme manifestação de Deus, de formatos de animais, de cores, de plumas, de tudo. Que lindeza, como Deus é, né? Se a natureza revela os atributos invisíveis de Deus, e a natureza revela esses atributos invisíveis de Deus, quão maravilhoso é esse Deus, não é não? Porque, nossa, quanta riqueza de detalhe, o próprio nosso corpo, quanta riqueza de detalhe no nosso corpo para se manter vivo, né? Quanta simbiose, quantas coisas encaixadinhas, né? Atreladas, equilibradas, pensadas, não foi pelo acaso, não foi pelo acaso. Se você acha e tem comprado essa ideia do acaso, da explosão, da colisão e do acaso, é muito acaso para ser verdade. Você tem mais fé do que eu, porque é acaso demais para ser verdade. Mas voltando aqui para o nosso texto, né? O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele não te abandonou. E eu quero falar de novo para você que está se sentindo sozinho. O Senhor Deus não te abandonou. Você está sendo cuidado pelo nosso Deus. Ele é bom, e o seu amor é para todo sempre, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Ele tem um caminho seguro para você e para mim. O nosso Deus tem um caminho seguro para todos nós. E nós precisamos andar na palavra do Senhor, nós precisamos andar, porque Ele preparou um caminho seguro para todo aquele que nele confia. O salmista já diz isso. Salmo 23, 4 vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei. Querido, esse tempo é um tempo de vale de sombra da morte. Pessoas muito próximas de nós têm sido levadas. Muitas delas pelo Senhor. Muitas delas Deus poupando esses irmãos. Mas temos passado. Esse é um tempo de peste. A gente ouve falar das pestes de 1920, né? E a gente só lia isso em história. E isso era tão distante, uma coisa assim, que a gente não tinha noção do que era. Contava-se, lia, mas não vivenciou. Então era uma coisa muito distante, não era palpável, era no campo do imaginário. Mas agora nós estamos vivendo um tempo de peste. Pessoas muito próximas já estão indo. Famílias estão indo 2. Conheço família que foi o pai num dia e a mãe no outro. Mais de uma família que aconteceu isso. Já imaginou? Os filhos crescidos, filhos já casados e até já com netos, né? Eram bisavós já. Mas de um dia para o outro foi 2. Sumiu da face da terra. Entende isso? Coisas assim que a gente não estava acostumado a ver está acontecendo. Mas nós temos uma segurança. E ainda que eu vá, que você vá, que algum de nós vá, querido, a vara e o cajado do Senhor vai nos proteger durante toda a nossa caminhada. Seja aqui nessa terra, seja no porvir, seja onde Deus nos encaminhar, para onde Deus nos levar. Se estamos no Senhor, a sua vara e o seu cajado está nos protegendo e o inimigo não nos toca. E o inimigo não pode nos tocar. Entende isso, querido? É segurança. Em vida na terra é segurança. Pós-vida na terra é segurança o tempo todo. Não há espaço para medo. Não há espaço para medo. Não há espaço, seja a circunstância que acontecer. Estamos seguros em Deus. Seguros em Jesus. Você consegue sentir-se assim cuidado e amparado, querido? Você consegue já sentir um abraço do Senhor aí? Um aconchego? Não dá uma segurança? Esse amor é tão grande que o plano de Jesus é nos levar para onde Ele está. O Senhor Jesus, Ele planejou nos levar para onde Ele está, e Ele está assentado à destra de Deus Pai, e Ele lá no céu, porque existem 2 lugares de habitação, de moradas, de casas, aqui na terra e os céus, heavens, não sky, mas heavens, né? Há 2 lugares de habitação, os céus de Deus e a terra. E o Senhor Jesus saiu da sua habitação, veio aqui para a terra, na nossa habitação, andou aqui por um tempo, passou por aqui e subiu para a habitação dele. E antes de subir para a habitação dele, ele falou para nós assim: vou vos preparar um lugar, para onde eu estiver, estejai vós também. Olha que coisa maravilhosa. Por um breve momento ele nos deixou, mas está preparando um lugar e vai voltar e nos levar para esse lugar. Seja onde for esse lugar. Eu não quero entrar aqui nas correntes de teorias, se é no céu, se é fora do céu, se é na terra, onde está. Para mim não importa, para mim importa que vai estar com o Senhor Jesus, que vai estar com o Pai, seja onde o Pai desejar que estivéssemos. Esse é o mais importante. Às vezes as pessoas ficam debatendo coisas que não é importante, não é relevante, não vai trazer, não vai melhorar e nem piorar a salvação, nem nada. Não estou interessado nisso, eu estou interessado é que vou
que o Senhor Jesus foi e que Ele vai voltar para buscar a sua noiva, estar com ela, viver com ela, seja onde quer que Ele queira viver. Ele é bom, Ele nos ama, porque Ele morreu por nós, ainda que nós não o conhecia, Ele se entregou por nós e morreu no nosso lugar. Manifestação de bondade, de misericórdia e de amor. Morrer para si e dar-se para o outro. Manifestação de amor. Está sentindo amado, querido? João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto eu vou vos preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tudo que é céus e terra é de Deus, é casa de Deus, é Deus que governa, tudo que tem nessa terra é de Deus, tudo que está lá no céu é de Deus. Se Deus vai nos passar um tempo lá e um tempo cá, não importa, querido, importa que nós vamos estar com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, aonde Ele desejar que a gente esteja. O Senhor nos toma para si próprio, como uma galinha que ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas. O Senhor nos toma e nos traz para perto de si. Coisa tremenda, maravilhosa, gostosa, demais. Você que está longe, e agora eu quero falar algo sério com vocês, estou falando sério o tempo todo, mas eu quero falar algo sério com você. Se você está longe, está nos ouvindo aqui nesse momento, ou na gravação, ou daqui tanto tempo depois dessa gravação, seja o momento que você estiver nos ouvindo, talvez você está passando pelo YouTube e encontrou essa gravação e quer falar, deixa eu ouvir o que esse povo está falando. Mas se você não conhece o Senhor Jesus, se você está longe, eu quero te dizer que Ele te ama. A primeira coisa que você precisa entender é que o Senhor Jesus e o Senhor Deus te ama. E Ele te aguarda de braços abertos. E você pode falar assim, mas eu sou pecador, mas eu tenho que arrumar minha vida. Não. O Senhor está de braços abertos. O pai do filho pródigo estava de braços abertos. E assim é o reino de Deus. Ele está de braços abertos para você. Vem como você está. Procure uma igreja, procure a nossa igreja, o Desafio Jovem Peniel de Uberlândia. Se você está em outra cidade, em outro lugar, procure uma igreja. Se dê uma chance. Jesus morreu no seu lugar. Ele morreu para te dar vida abundante. Te dar uma vida e vida abundante. O Senhor Jesus morreu para te dar vida. Talvez você está aí desesperado, numa situação, pensando em fazer bobagem consigo mesmo. Não é hora de fazer bobagem, é hora de aceitar Jesus. Aceita o Senhor como seu Deus, como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e você terá vida. No final eu vou fazer uma oração aqui, e quando eu a fizer, você vai repetir aí, na sua casa, no seu estabelecimento, aonde você está vendo, no seu carro, seja onde você estiver vendo, você vai repetir essa oração, e você vai se render hoje ao Senhor Jesus. Você vai entregar a sua vida voluntariamente ao Senhor Jesus, e Ele vai reinar aí dentro, e Ele vai começar a governar a sua vida,
E você vai procurar ler a palavra de Deus. Não entendo nada. Comece a ler. Comece a ler. Comece a ler o Evangelho de João. O Evangelho de João vai manifestar o amor de Jesus Cristo àquele povo que estava em grande sofrimento. Comece a ler no Evangelho de João. Você vai ter a sua vida mudada. É a coisa mais importante que você vai fazer. Não existe nada mais importante, nem o seu dia do seu casamento, nem o dia do nascimento do seu filho. É mais importante do que esse dia que você vai fazer essa oração comigo, que é o dia do seu nascimento para o reino de Deus. E é simples, não tem preço, não precisa pagar penitência, não precisa nada. Só se render. É muito simples. É para ninguém deixar de fazer, porque o preço que foi caro foi pago por vida e já está paga, a conta já está paga. Foi Jesus. Jesus pagou por mim e por você ali na cruz. E se você está ferido, magoado, já conhecia o Senhor, mas está afastado, está andando por um caminho errante, longe dos caminhos do Senhor, volta para casa. O Senhor está de braços abertos para você. Ele está de braços abertos, te aguardando, te esperando você voltar. Vem, filho pródigo. Vem, filho pródigo. O Senhor te aguarda. Abre mão do seu pecado, abre mão das coisas que você está fazendo. Vem como está, o Senhor te recebe. E Ele te recebe. E eu te convido a você renovar a sua aliança. No final eu vou estar orando agora mesmo. Nós vamos estar orando juntos. E você aí na sua casa, da onde você está assistindo, você vai renovar a sua aliança. E se você não tinha aliança, você vai fazer. Vai ser a primeira vez que você vai fazer a sua aliança. Marca esse dia, anota que é o dia do seu nascimento para o reino de Deus. O dia que você fez uma oração. Basta uma oração. Sim, existem situações que talvez você está vivendo, situações complicadas, de grandes perdas, de grande dor, que você possa estar sentindo e você possa falar assim: olha, Deus não existe, porque isso está acontecendo, porque isso aconteceu comigo, Deus não existe. Mas eu quero te dizer, querido, o script ainda não acabou. Você está vivo, a sua história ainda não terminou. E o propósito de todas as coisas ainda não foi revelado. E a gente não sabe aonde vai dar toda essa situação. Mas foi dor demais, mas o Senhor não sabe o que eu passei, mas não o que eu estou passando. Sei. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos. E Ele completou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é com esse conselho do Senhor Jesus que nós vamos prosseguir, que nós não vamos desistir da vida, mas que nós vamos abraçar a eternidade, que nós vamos abraçar a fé, nós vamos abraçar. E você pode falar assim: Senhor, como aquele pai que procurou o Senhor Jesus, ao qual o filho estava sendo lançado no fogo e na água desde pequeno, e os discípulos haviam orado e não tinham conseguido libertar ele daquele demônio, e o Senhor disse que só sairia com jejum e oração. Mas o pai chega para Jesus e fala assim: se tu podes, faça alguma coisa por mim, porque seus discípulos não puderam fazer. E aí Jesus disse assim: se posso, tudo pode aquele que crê. E aí o Senhor Jesus expulsou o demônio, mas antes de expulsar, a hora que Jesus fala tudo pode aquele que crê, aquele homem fala assim: me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé.
Talvez a sua situação é muito dolorosa e a sua dor não te permite enxergar. Então esse momento é o momento de você falar assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Se revela a mim. Se revela a mim. Se tu existe, faz essa oração. Se tu existe, Senhor, muda a minha história. E você vai ver que Deus vai se revelar a você de uma maneira maravilhosa, que você nem imagina. Vai acontecer algo surpreendente na sua vida. E você vai debitar glórias, devotar glórias ao nosso Deus. Amém? Ao Senhor Criador dos céus e da terra, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor. A sua vida continua e independente da situação, Deus continua sendo bom. Amém? Nunca perca isso de vista. O Senhor continua sendo bom. E é bem verdade que muitas das ocasiões que às vezes nós estamos passando de revés, de situações difíceis, foram situações que nós cavamos e provocamos e queremos debitar na conta de Deus. Nem tudo que nós passamos é permissão ou é vontade de Deus. É coisas que a gente cava, é coisa que a gente traz para a nossa vida, é coisa que a gente traz para nós. E aí a gente quer culpar outro. Então, faz uma análise aí. Não sei o que está se passando, mas eu quero te dizer que só um Deus bom envia um Filho bom e mantém um Espírito Santo bom para cuidar de mim e de você. Amém? Quero te convidar agora para essa oração. Você vai aí fechar os seus olhos, mas você vai repetir aquilo que eu vou dizer. Você vai colocar a mão no seu coração assim, no seu peito, no seu coração, e você vai levantar a outra mão, e você vai dizer assim, e quando eu fala o seu nome, você vai falar o seu nome completo. Você vai estar dizendo o seu nome inteirinho. E você vai falar assim: Senhor Jesus, eu, Marco Aurélio Sorna Santos, te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu reconheço que pequei contra os céus e contra a terra. Pequei contra o Senhor em toda a minha vida, mas hoje eu me arrependo dos pecados que eu cometi, de tudo aquilo que eu já fiz, pensei, imaginei, falei e realizei, que desagrada ao Senhor. Me perdoa. Senhor Jesus, eu te convido hoje, entra no meu coração e faz morada em minha vida. Senhor, eu te dou a autoridade de governar mente, coração, alma e espírito. Eu me submeto à tua mão poderosa, ao teu querer, à tua vontade, e eu faço um compromisso de aprender a tua vontade na tua palavra, na Bíblia. Senhor Jesus, eu agora rejeito, renego, renuncio todo pacto, todo trato que um dia eu fiz ou que fizer em meu nome com Satanás e seus enviados. Eu declaro, sem força, sem poder, sobre a minha vida,
sobre a minha casa, eu rejeito todo favor oferecido pelo reino das trevas sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Porque hoje eu fiz uma aliança com o meu Senhor Jesus e eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E portanto, eu confesso que Jesus veio aqui na terra e andou sobre a terra e fez milagres, manifestou o reino dos céus aqui na terra, mas morreu, morte de cruz, para me salvar, para redimir o homem dos seus pecados. E ele destruiu o escrito de dívida que era contra mim. E o Senhor Jesus ressuscitou e está assentado à destra de Deus Pai. Amém. Amém, queridos? Só aquele que está em Deus faz uma oração assim. Faz uma oração, essa oração. Se você se perdeu na oração, volta um pouquinho o vídeo e faça ela novamente. Faça ela quantas vezes você desejar fazer. Mas essa é uma oração poderosa, que muda a sua história de destino. Muda o seu destino. Um destino de inferno para um destino de céu. Um destino da esquerda para a direita. Essa oração é capaz de mudar o seu destino. Creia, creia, creia que você vai ver maravilhas na sua vida. Amém? Espero que o Senhor Deus tenha falado ao seu coração. Que o Senhor tenha te abençoado. E que você esteja cheio da presença do Senhor. Veja essa pregação novamente. Envie ela. Se fez sentido para você e se falou ao seu coração, envie ela para outros, para que outros também possam ver e ter a mesma oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor nesse dia. E se foi a primeira vez que você fez essa oração, marque em algum lugar na sua agenda, algum lugar que você possa ter marcado aí. Guarde essa data. Essa é a data do seu nascimento no reino de Deus. Glória a Jesus. Você está vendo aí esse QR Code? Opa, contrário, aqui. Você está vendo esse QR Code aí? É para que você possa dar o seu dízimo e a sua oferta. A gente precisa ser fiel ao Senhor em todo o tempo. A chave Pix aí para você fazer a sua oferta. Se você quer que o nome do Senhor continue sendo pregado, Nós somos uma igreja, a Igreja Peniel de Uberlândia, ela tem o Desafio Jovem Peniel, que é uma comunidade terapêutica, e nós trabalhamos com dependência química. Nós trabalhamos com restauração de famílias. Se você tem um problema com família de dependência química, você pode nos procurar. Mais de 30 anos nós trabalhamos com dependência química. A igreja tem essa obra social e você pode nos encontrar no 3236-4685. O código de área é 34. Nós somos de Uberlândia, Minas Gerais. E se você quer fazer uma oferta, uma doação, você possa usar aí a chave Pix para fazer essa doação. Se você quer fazer o seu dízimo e a sua oferta, você possa também usar aí a chave Pix, ok? Que Deus te abençoe, seja forte, seja corajoso, porque você está seguro, e 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido, em nome de Jesus.
Amém. Forte abraço do pastor. Sinta um beijo de Deus. Em té. A paz do Senhor Jesus. Desafio Jovem Peniel, há 30 anos a serviço das famílias.